É o canal O Acordar das Pétalas. Se você é nova aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Já vai logo aí se inscrevendo no meu canal. Clique aí no sininho para você receber novos vídeos. Vá lá, assista os outros vídeos, curta, comente e se achar interessante, compartilhe com suas amigas, beleza? Esse tema de hoje desse vídeo é no mínimo curioso. Por que é curioso, Fátima? Porque tem muitas pessoas, eu me deparei que tem muitas pessoas que têm simplesmente a dificuldade de dizer um não. É muito interessante, é curiosíssimo. Tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que ficam vermelha, tem pessoas que ficam mal consigo mesma, tem pessoas que ficam constrangidas simplesmente quando tem que dizer um não. Se você evita conflitos, você é daquelas pessoas que evita conflitos para estar sempre mantendo a paz, infelizmente você está causando uma guerra dentro de você mesma. Porque você acaba negando aquilo que era para te satisfazer, você acaba negando você mesmo simplesmente para agradar o outro. E quem quer agradar o outro o tempo todo acaba sendo desagradado. Quem coloca sempre o outro em primeiro lugar, infelizmente você estará sempre em segundo lugar. Isso é um ponto importante que você tem que focar, que você tem que entender e você precisa ter o seu autoconhecimento. E como nos outros temas que eu já falei aqui no canal sobre o autoestima, sobre o amor próprio, você está sempre ali ligado com o que vem na sua infância. Na sua infância, você foi muito estimulado, digamos assim, a ser a boazinha, a tal da síndrome, você acaba caindo na síndrome da boazinha. Quando criança, você passou por aquele processo de troca, digamos assim. Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi muito isso, essa questão de, se você for boazinha, você ganha isso. Se você se comportar, for amada, você vai ser sempre a querida da história. Então a criança cresce com isso, cresce com esse processo de troca, de você me dar algo que eu vou ser sempre boazinha para você. E tem muita gente que tem dificuldade em desvincular desse seu lado infantil e leva isso para a vida adulta. E isso não é legal. Isso vai causando traumas, vai causando situações em que a pessoa vai ali tendo aquela enorme dificuldade em ter que dizer o não. Ela abre mão dos seus gostos, ela abre mão do que ela quer realmente fazer para agradar. Ela faz aquele processo de troca. Eu vou ser boazinha porque pode ser que eu precise também lá na frente dessa pessoa, então eu vou ser sempre boazinha. E isso já não cai muito no conceito do que é ser ou não uma pessoa boa. Na realidade, já é um processo confuso. Você acaba querendo sempre dizer sim para a pessoa, para você mais na frente, se eu precisar, ela tá sempre ali para me ajudar. E às vezes a pessoa não. Às vezes a pessoa é um sanguessuga, é uma pessoa abusadora. E aí você acaba naquele processo de frustração. Você se frustra porque simplesmente quando você precisou e você sempre disse sim para aquela pessoa, você levou um não. E aí você vai se deparar no decorrer da sua vida com pessoas desse jeito, com pessoas sanguessugas, com pessoas que vão estar sempre te olhando como a boazinha, entre aspas, que você acaba sendo a boba da vez, né, o bobo da corte. Você acaba sempre querendo agradar a todos, sempre colocando o outro em primeiro lugar. E quando você coloca o outro em primeiro lugar, infelizmente, com certeza você estará em segundo lugar na vida dessa pessoa, não é verdade? Então, quando você foi criança, lá no passado, quando você era criança, você foi estimulado a esse processo de troca. Você vai ter que ser boazinha para você ganhar isso. E aí você levou para sua vida adulta, não sabe lidar com isso e acaba, às vezes, não consegue falar com palavras, né, sobre o que está lhe fazendo mal e acaba fazendo até mesmo em gestos ou acaba acumulando isso para você, que vai gerando uma doença, um câncer. São coisas assim que você vai negando para você mesmo. E isso, por que eu resolvi abordar esse tema? Porque isso acarreta muito é cobrado, principalmente em nós mulheres. Por quê? Porque nós mulheres, nós temos esse comportamento que vai atingindo a nós mesmas, né? Porque nós aprendemos que nós mulheres temos que ser
dócil, temos que ser meiga, temos que ser a compreensiva de toda a história. Nós já temos esse nosso lado, digamos assim, maternal. E a gente foi criada, entendeu que o bom relacionamento com o esposo, né, sempre vai depender de nós, mulheres. E aí é onde muitas mulheres sofrem com isso, em não saber dizer não. Tem pessoas também, né, tem mulheres que são submissas. Elas não tiveram, quando criança, o direito de voz. Elas tiveram, digamos assim, pais autoritários, pais rígidos e que não deram direito de voz a elas. Então elas foram submissas quando criança e também facilmente trouxe isso para a vida de adulto. E ela não sabe dizer não, porque elas foram criadas sendo submissas. Também tem pessoas indecisas, pessoas que não sabem dizer não, porque estão sempre indecisas, e aí aparecerão pessoas que vão aproveitar digamos, desse seu comportamento, por ser indeciso, né? E aí você é aquela famosa Maria vai com as outras. Tudo que os outros decidem, você está lá. Tudo que os outros falam, você segue, né? Você não sabe o que quer, você se mantém neutra, você dança a música que tocarem. Então você é muito indecisa e por ser indecisa, você acaba não sabendo dizer não. Eu anotei aqui algumas características da pessoa boazinha. Aquela pessoa que diz sempre sim para tudo. E ao dizer sim para tudo, acaba se prejudicando, ela acaba se acarretando, ela acaba, né, tendo um comprometimento com ela mesma, e aí ela se torna uma pessoa insegura, né? Ela vai acarretando, ela vai aceitando tudo, ela acaba, digamos assim, de uma certa forma, passando por situações que com certeza mais na frente vai, como eu já falei anteriormente, vai gerar uma doença nessa pessoa. Gera doenças nessas pessoas que são indecisas, que são submissas, que geralmente foram criadas assim, a ter que dizer sempre sim, a ter que ser sempre a boazinha, né? A outra característica, ela faz demais pelos outros, como eu já falei. Aí ela acaba não fazendo nada por ela. Ela faz sempre tudo pelos outros, ela coloca sempre os outros, os gostos, sempre o que os outros querem, né? Sempre em primeiro lugar. E ela acaba indo para segundo lugar na vida dessas pessoas. E quando você conseguir dizer o não, você vai deixar de ser interessante, porque as pessoas não olhavam para você como realmente querida, como realmente amada, como realmente desejada. Elas simplesmente olhavam como se você fosse um objeto de uso que na hora que eles queriam, eles te usavam e você sim se permitia, deixava ser usada. Sempre fazia o que os outros queriam. Aí você vai assumindo compromissos demais, né, para não se sentir desagradada, para não sentir que está desagradando, né, e você acaba assim sendo sobrecarregada. Infelizmente, quem tem síndrome da boazinha, ela tem medo de desagradar e aí acaba se frustrando. Ela quer ser aceita, ela tem angústia até de pensar em desagradar. É muito interessante essa questão de você se autoconhecer. Você também precisa ter o seu limite. O limite da hora do sim e o limite da hora do não. Você não pode ser também radical consigo mesmo. Ah, eu aprendi a dizer não, agora é não para tudo e para todos e dane-se. Não, você não pode ser tão radical. Você tem que ter o limite da hora do sim e do não. Você, na hora de dizer também o não, você tem que procurar ser no mínimo educada. Não seja grosseira. Por quê? Porque às vezes tem pessoas também que não vão entender esse seu não. Tem pessoas que ficam, sei lá, chateadas, né, quando você diz o não para elas. Aí você tem que ter o seu limite, o seu controle, entender que não é problema seu. Aí já é um problema dessas pessoas por não entenderem o seu não, né? Você sempre se coloca, né, em situações que você fica desconfortável. Mas existem sempre os dois lados. Você tem que ter essa segurança que existe os dois lados
em todas as situações, no seu trabalho, no seu relacionamento, em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares. Existem os dois lados. Existe o positivo, como eu já falei, e existe o negativo. E você não pode simplesmente se apegar só ao lado de ter que dizer o não, de ter que frustrar e ter que deixar alguém desconfortável com essa situação. E aí você fica preocupado de não ser mais querida, de não ser mais amada, porque você aprendeu isso, que é preciso agradar para ser amada. Não seja assim. Aí você também, por exemplo, você depende, né? Como eu já falei muito sobre a questão da autoestima. Tem gente que não sabe concentrar suas fontes de autoestima. E aí você vai concentrando sua autoestima nessa questão de agradar os outros, sabe? Isso ele te deixa bem nesse sentido, mas você no fundo tá só se enganando. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai ficar decepcionado, você vai ficar desapontada por estar sempre querendo agradar os outros, né? Não caia nessa de fazer algo para alguém pensando sempre no que ele pode estar te ajudando, te oferecendo também mais na frente, porque isso também não será legal. Gente, ter o autocontrole, ter o conhecimento de si mesma, se entender, se amar, se desejar, se querer, se encontrar em uma posição de se achar assim, eu sou capaz, é importantíssimo. Esse tema de hoje de saber dizer não, não ser radical, não assimilar muito o processo da troca, é um tema que muitas pessoas vivem isso hoje em dia. Não sabem simplesmente dizer não, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido a minha linguagem sobre saber dizer sim e saber dizer não. Até a próxima!